Salmo 32, um salmo de Davi, começa com uma bem-aventurança, ou seja, a felicidade daquele que faz este ato. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos, os que sois retos de coração. Temos, neste salmo de confissão de Davi, nós já lemos em outras oportunidades, diversas questões desse salmo. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos, neste salmo de confissão de Davi, acerca do versículo 1, do 2 e do 11. O 1 e o 2 é o resultado daquele que é encontrado pelo Senhor, daquele coração que é encontrado pelo Senhor, como diz o verso 11. Verso 1 e 2 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Dolo, nós já falamos outras vezes, é a premeditação, ficar premeditando mal. E essas duas bem-aventuranças que vem aqui, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo coração não há dolo. É a resposta de Deus para aquele homem que está descrito no verso 11, que diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração. Então, o que vai nos levar a esta bem-aventurança de sermos perdoados por Deus, de Deus ver o nosso cancelar, jogar no mais profundo abismo toda a nossa falha, nunca mais nos lançar em rosto o nosso pecado, é o fato de sermos retos de coração. Então, o exercício da vida cristã, o exercício do ser humano é buscar essa retidão no seu próprio coração. Nós, irmãos, nós vivemos, principalmente nós que somos dessa geração, do século XXI, nós vivemos mergulhados no imediatismo, no consumismo, em diversas situações que as informações chegam muito rápidas, A Bíblia nos aconselha serenidade, paz, A Bíblia diz que, tendo o que vestir e o que comer, estejais contentes. Quantas pessoas você conhece hoje na nossa geração que está contente tendo somente o que comer e somente o que vestir? Só o que comer e só o que vestir. Quantas pessoas ficariam contentes nessa sociedade atual que nós vivemos? Só tendo o que comer e o que vestir. É quase que impossível nós encontrarmos alguém que ficaria contente nessa condição. Hoje em dia as pessoas querem iPhone, carros, interagir socialmente
tantas outras coisas, né? E as respostas rápidas para todas as coisas. Tudo isso traz tribulação. E todo esse complexo mundo que nós vivemos, principalmente na era das redes sociais, como estamos, nos enche de informações o tempo todo e nós vamos perdendo a retidão do coração. Porque a retidão do coração só é encontrada, só é alimentada e mantida, a manutenção dessa retidão, o alimento e a fundação, o fundamento dessa retidão no coração é somente através das Escrituras, somente através da Palavra de Deus, que nos conduz a isso. Momentos de meditação, momentos de paz, de serenidade, onde você pega a sua Bíblia, de preferência uma Bíblia física, para não ficar com o celular na mão, aquelas notificações, aquelas coisas, né? Pega uma Bíblia física, senta no seu quarto, um livro físico, né? Senta no seu quarto, em silêncio, acalma o teu coração, leia, ore, leia, medite. Isso vai transformar o nosso coração cada vez mais num coração reto. E nós vamos cada vez mais alcançarmos essas bem-aventuranças. Porque é certo que nesta turbulência e nesse imediatismo, essa onda de consumismo e todos esses apelos do mundo hoje, é certo que a pessoa ela não vai conseguir essa serenidade se fundamentando nessas coisas. Então é muito necessário que nós tenhamos um tempo diário, onde nós nos tranquilizemos, acalmemos nosso coração, deixemos a palavra de Deus trabalhar no nosso interior, na nossa mente, sem influências externas, sem ficar selecionando passagens para defender este ou aquele pensamento, mas deixar Deus falar exatamente o que Ele quer falar conosco e nos acalmarmos. É o que nós precisamos hoje, né? Isso vai vai alimentar e manter o nosso coração em retidão. Então nós poderemos nos alegrar no Senhor, independente do que temos, independente se temos aquilo que queremos ou não, independente de como está a situação da nossa vida, né? Aqui a palavra diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai. Veja que essa palavra diz, são elementos que aumentam essa alegria, aumentam a sensação dessa alegria, né? O que está escrito aqui: alegrar, regozijar, exultar, né? Comemorar por Deus estar falando conosco, por nós termos paz, porque nós podemos confiar em Deus, porque nós estamos fundamentados na rocha, porque sabemos que não importam as circunstâncias da vida, Deus está no controle total das coisas. E se não conseguimos algo, é porque Deus não permitiu, mas Ele é que governa as coisas. Ele que sabe o que fazer, né? Então, quando encontramos esse descanso, quando encontramos essa rocha, essa firmeza, de fato, irmãos, nós podemos nos alegrar, nós podemos regozijar e exultar no Senhor. Porque nós vamos alcançar essas duas bem-aventuranças, né? A iniquidade perdoada, o pecado coberto. Obrigado, Deus abençoe. Pecado coberto, né? Deus não nos atribuirá iniquidades, porque Ele vai olhar para nós. Continuamos sendo pecadores, mas Ele vai olhar e vai ver pessoas que se interessam, que se importam e que buscam ter essa retidão de coração, né? Hoje o engano ele está muito lado a lado com a verdade. O engano ele está muito perto da verdade, inclusive nas igrejas. Que nós olhamos, nós vemos manifestações de movimentos em diversas instituições chamadas igrejas, diversos movimentos físicos que nós vemos que são próprios de pessoas que estão no mundo e que isso é trazido para dentro da igreja. Mas em algumas igrejas pode não estar havendo esse movimento, mas pode estar havendo uma corrupção intelectual, de pensamentos, de ações, de atitudes éticas, que podem muitas vezes estar faltando e entrando na igreja. Então, as pessoas nem se percebem que estão sendo levadas por esse conjunto de coisas, né? Então é necessário, irmãos, é necessário esse tempo
para nós mesmos, diante de Deus, de meditação, de analisarmos nós mesmos, se estamos errados ou não, e buscarmos essa retidão de coração. E aqui a palavra diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, nesse momento, irmãos, eu convido a Santa e Amada Igreja do Senhor para uma oração de confissão. Oremos, pedindo a Deus perdão se porventura houver algum pecado não confessado. Esse momento será oportuno. Mas também pedir perdão a Deus porque temos negligenciado alguns fundamentos, se é que temos, né? Principalmente de não ter esse momento particular, vamos chamar assim, né? Esse momento particular com Deus, de buscarmos serenidade, paz, de meditarmos na sua santa palavra, né? Porque a nossa obrigação como cristão é nos fundamentarmos cada vez mais nos elementos morais de Deus, né? Os elementos que a palavra de Deus nos chama para Ele. Paz, alegria no Senhor, né? Esse regozijo no Senhor, essa paz interna, a confiança em Deus. Nós somos chamados a isso. Então, pediremos perdão se sentirmos que isso está em falta em nós. Pediremos perdão também